Olá a todos, meu nome é Ricardo Massad, sou Lead Sales Engineer da Brand Trust e hoje vim aqui conversar com vocês sobre um assunto bastante em voga no nosso mercado, sobre como a redução de privilégios pode nos ajudar, né, como controles mínimos de privilégio podem nos ajudar a reduzir os riscos de ransom. Vamos lá, vamos para a apresentação. Então, primeiro ponto aqui deixa eu pôr para o lado, vamos lá. Então, efetivamente, a ameaça dos ransomware não é novidade acredito que para nenhum de nós aqui, né? Efetivamente, a gente tem visto bastante efetividade dos grupos, né, e muitas notícias da efetividade desses grupos na grande maioria dos ataques, né, então casos bastante recentes, como o da Cisco, por exemplo, Costa Rica, Nvidia, vários desses casos, ou o próprio Colonial Pipeline, ficou bastante famoso no ano passado, né, esses casos mostram bastante que efetivamente a ameaça do ransomware hoje é uma das principais ameaças que nós temos. E uma das coisas que nós conseguimos detectar em comum, né, efetivamente, claro, devem ter várias outras coisas em comum, mas uma coisa que é fácil detectar em comum na grande maioria dos ransomware, os números provam isso, né, os vendors provam isso no geral, né, principalmente os vendors que estão sempre envolvidos em resoluções de ataque, né, em casos reais, e quando nós olhamos, por exemplo, bases de conhecimento como o Mitre Attack, né, efetivamente a gente vê que uma das coisas incomuns e um dos cernes da grande maioria dos ataques de ransomware é efetivamente privilégios, né? Então eu tenho privilégios em toda a cadeia de ataque de ransomware. Isso é bastante simples de verificar, e muitas vezes a gente consegue até efetivamente ver que para ter sucesso o ransomware, ou para se mover lateralmente, eu conseguir, por exemplo, uma extorsão de dados, efetivamente eu preciso de privilégios, né? Então, corrobora bastante sobre esse ponto. Eu trouxe alguns fatos para a gente falar sobre ransomware antes de falar sobre proteção e efetivamente como a elevação, como a proteção de privilégios ou a implementação de controles de privilégios podem nos ajudar né, na mitigação de ransomwares como um todo. Alguns fatos interessantes: os ransomwares em geral são malwares, né? A gente tem algumas famílias e temos visto até algumas dessas famílias né, saírem aí um pouquinho ou entrarem em cena, né, como por exemplo, como os doxers, né? Então, efetivamente, se nós falarmos de algumas dessas famílias, encriptores e lockers são bastante parecidos, né? Encriptores, talvez um dos principais, né? Só aquela ideia de efetivamente eu encriptar o dado e pedir um resgate para ele. Lockers um pouco mais, né? Encriptação de dados, travar efetivamente o acesso ao sistema. Doxware ou leakware são, né, mais voltados à extorsão, e a gente tem visto, por exemplo, o próprio Lapsus Group, por exemplo, né, utilizando táticas de ransomware, sim, efetivamente a criptografia, e sim o roubo de dados e o pedido de resgate para não efetivamente publicar esses dados. Scarers, né, que estão aí bastante tempo também, né, mas na ideia de efetivamente eu conseguir te infectar, dando o sentimento ou parecendo que efetivamente eu estou, né, que você está infectado, né? Então, aquela ideia de efetivamente te mostrar, te dar a infecção como uma forma de limpar uma suposta infecção que eu tenha na máquina. E, claro, ao final aí os ransom as a services, né? Que efetivamente quando o atacante paga o serviço por um operador, né? Uma subscrição para esse operador e efetivamente ganha aquele pacote pronto, né? O malware, o pacote, a forma de infectar com aquele ransomware pronto, sem eu precisar ter bastante conhecimento nos ataques. Nós vemos exemplos como do Lapsus, né? A gente vê, ou de outros grupos no geral, a gente vê que ransom as a services tem crescido também exponencialmente, né? Por exemplo, há dados como por exemplo do ataque ao governo da Costa Rica, né, que afetou bastante os seus moradores ali, efetivamente toda a população acabou sendo afetada pelo ataque, é um dos casos recentes de ransomware as a service, né? Então, efetivamente, tirando aquela necessidade de que realmente o operador do ransomware, o atacante, tenha um conhecimento, tenha que escrever um malware ou ransomware em si, né, para efetivamente perpetuar um ataque. O segundo fato é
simples, né? Eles só crescem, os ataques de ransomware só crescem, a gente tem visto isso. Acho que a grande maioria dos últimos ataques são ataques relacionados a ransomware, né? Ou pelo menos os ataques públicos são relacionados a ransomware, ou formas de brechas de dados que estão relacionadas a tipos de ataque como o de ransomware, né? Um pouco mais de ransom, né? Efetivamente, né? Mais voltados a leakware ou doxware, né, mas efetivamente táticas de ransomware como um todo. Então, a gente vê que, por exemplo, nos primeiros 6 meses de 2021, esse número de um report da SonicWall, houve um aumento de 151%, obviamente esse número até deve ser maior no momento, 33% de aumento nas famílias de ransomware ano após ano. Isso é bastante interessante, né, que a gente vai vendo as operações crescendo e aumentos de diferentes famílias sendo criadas no geral, ou efetivamente variações, né, de formas de como perpetuar o ataque, e também um aumento de 80% nas detecções de ransomware em Q1 de 2022. Eu comentei bastante do Lapsus, né? O Lapsus é um dos grupos que leva esse super aumento nos primeiros quartos, podemos dizer aqui, né? Já estamos no último agora, então efetivamente nos primeiros quartos de 2022 a gente vê um aumento muito grande por conta desses grupos, por ransomware as a services e vários ataques bem perpetuados, até, né, casos como Microsoft, Nvidia, Samsung, LG, né, do caso do Lapsus, que ficaram bastante em voga, como casos no nosso Brasil, né, Ministério da Saúde, né, o ataque ao Connect SUS, claro, Localiza, dentre outros grupos aí que acabaram tendo o seu ataque perpetuado por esses grupos, né, através de ransomware, não efetivamente somente por criptografia, mas também, né, com ransomware, mas na família do Doxware, né, no roubo de dados em si. A superfície de ataque só cresce, isso não é nenhuma novidade, né, efetivamente mais vulnerabilidades, mais acessos remotos, a pandemia nos fez esse push no acesso remoto, por mais que muitas empresas agora estejam retornando ou fazendo algo híbrido, o acesso remoto veio para ficar, é uma realidade e ainda é uma realidade bem descoberta na grande maioria das empresas. Mais privilégios, como eu disse, está no cerne da maioria dos ataques, mais Shadow IT, BIOT, né, ou seja, efetivamente o número de dispositivos próprios, nuvem, multinuvem, transformação digital, né? A identidade, o usuário, a identidade como o cerne do ataque, isso tem sido falado bastante, é uma realidade também por conta da transformação digital como um todo, né? Mais identidades, mais conectividade e por aí, né? Cada vez mais uma superfície, uma janela de exposição maior. Ainda na superfície de ataques, a gente falar um pouquinho do acesso remoto, a gente tem visto ransomwares no geral já preparados para um acesso remoto, ou já pensando nos usuários num acesso remoto, né? Os ataques têm se desenhado muito através de VPNs, né? A gente pode pegar Cisco e Uber como casos recentes, né, de ataques em VPN, e efetivamente a transformação que a Covid-19 nos fez, né, em relação à forma de trabalhar e ao acesso remoto, fez com que o aumento de exposição de acessos remotos, por exemplo, através de portas RDP, de ataque de ransomware, no geral, aproveitando de vulnerabilidades ou efetivamente só fazendo brute forces em portas RDP, né, é realmente muito grande, né? Então a gente vê, por exemplo, que a gente teve uns 50% de portas expostas na internet, isso deve estar até maior hoje, né? Esse número é de Q1 de 2020, né? No início da pandemia, os ataques de ransomware de 2020 se aproveitaram muito de RDPs. O ano passado a gente teve muito TrickBot e Hilk Ransomware como os dois que mais efetivamente atacaram, e a gente vê, por exemplo, que passos desses ransomware são também brute force em RDP, efetivamente, né, ataques visando o acesso remoto, e esse crescimento entre Q1 e Q4 de 2020 foi de 768%, ou seja, muita exposição no acesso remoto, seja acessos como esse, né, via RDP, ou efetivamente por VPN, como eu comentei recentemente, Cisco e Uber nos demonstram, mais um montão de outros, né, mas efetivamente esses dois aí que estão mais recentes nos demonstram essa visão efetiva do ataque visando o acesso remoto muito mais do que o interno.
claro que o interno também conta, muitos desses casos também foram com ajuda interna, mas efetivamente a gente tem visto essa mudança bastante. O ransom é um modelo de negócio bem sucedido, isso aqui também é bem simples, né? Então, efetivamente, os atacantes cada vez mais tornam públicos os ataques, vale a pena para esses grupos de operadores de ransomware ter ali e muitas vezes o ataque e a declaração do ataque vem diretamente deles, né? Efetivamente, porque é também o que eles buscam, né? O aumento médio no pagamento de resgate de ransomware em 2021 foi de 396%. Eu estava recentemente, por exemplo, vendo um relatório sobre ransomwares, inclusive da Thales, que enfim, dentro da pesquisa que eles fizeram, somente 50% das empresas responderam que não tem hoje um dinheiro ou efetivamente ali algo no seu balanço voltado a possíveis pagamentos de ransom. Ou seja, a gente já viu algumas empresas, né, com seus balanços onde tem pagamento de ransomware, até um pouco recente, tivemos aí a notícia da própria JBS, né, num pagamento de ransomware, se não me engano, 14 milhões de dólares, né, que foi publicado, algo nesse sentido. Efetivamente, isso cada vez mais aumenta. A possibilidade do seguro, o cybersecurity, ou seguro sobre cybersecurity, né, sobre cibersegurança, aumenta as possibilidades de pagamento. Efetivamente, a gestão de privilégios também está no cerne, na grande maioria, né, dos seguros e das necessidades para você ter um seguro. E, como eu já comentei, né, não são necessários mais esses conhecimentos de hacker, explorações de ransomware as a são coisas que acabam simplificando bastante a tarefa, né, do atacante em si, claro, dos operadores. E basicamente pagar o resgate acaba não eliminando a ameaça, né? Não é garantido que o operador do resgate, o operador do ransomware se devolva o resgate aos dados, né? Ou efetivamente ele pode até devolver, mas acabar mantendo e vendendo, ou te extorquindo para não vender, para ganhar uma grana a mais, né? O que causa esse efeito sangue na água, né? Se a gente não olhar a causa raiz da vulnerabilidade mal corrigida, o privilégio mal gerido, ou acesso remoto mal seguro, dentre outras causas, né? Se a gente não tratar essas causas, obviamente, outros operadores ou até o mesmo grupo podem se tomar proveito da mesma vulnerabilidade e explorar a mesma vítima de uma outra maneira. E por final, vou deixar um quote aqui, né, do presidente da Corporação Nacional de Segurança dos Estados Unidos, que fala que ransomware não é mágico, só é possível executá-lo com privilégios de usuário ou com a aplicação que o dispara, né, que o chama ou que busca o seu payload. E aí reside sua fraqueza e a nossa oportunidade de aproveitar, né, de se aproveitar de ferramentas para conter antes dele começar, antes de ele perpetuar o ataque em si. Então, as principais defesas contra ransomware, bom, efetivamente esse número aqui varia, né, um pouquinho. Eu vi até recentemente que o número em cima de malwares especificamente até caiu um pouquinho. Por exemplo, no relatório da Watchword de Q1 de 2022, mostra que em torno de 58% das defecções ali né, são conseguem efetivamente ser efetivas, né, com a visibilidade antivírus em cima de assinatura, mas em média esse, né, 60% da grande maioria dos ataques não são detectados ou vistos por antivírus como um todo. E por que o ransomware está levando a vantagem? Bom, já falamos algumas delas, né, mas vale a pena voltar no assunto. Efetivamente, acesso remoto seguro, via RDP, via VPN, outros métodos, né, Zero Trust cada vez mais está em voga exatamente por isso. Dispositivos mais mal gerenciados ou não gerenciados no geral, colaboradores remotos, acessos de terceiros, né? Muitas vezes eu tenho uma super segurança interna, mas eu tenho uma VPN onde um terceiro acessa e às vezes esse terceiro, por exemplo, pode não manter pode não manter o mesmo grau de segurança, o mesmo nível. Muitas vezes até as checagens que a própria VPN pode fazer são muito superficiais em relação a isso. Então a gente vê, por exemplo, o caso, como eu comentei, do Ryuk, né? Então eu tô, sei lá, por exemplo, eu tenho terceiros conectados na minha rede, esses terceiros têm visibilidade aos meus servidores de RP, porque é ali que eles prestam um suporte, a manutenção e tudo mais. Então, isso quer dizer que efetivamente se ocorrer um ataque nesse terceiro, a possibilidade de os seus servidores, né, receberem, por exemplo, um brute force via RDP é gigantesca, né? Muito, muito grande mesmo. Isso com um exemplo, né? São vários os outros. Riscos para o usuário como um todo, phishing cada vez mais crescendo, engenharia social cada vez mais sofisticada também. A gente tem visto cada vez mais que os ataques, eles são muito mais voltados a scripts, muito mais voltados a
métodos comuns de ludibriar o usuário, capacitações de boas práticas de higiene cibernética, no geral, são muitas vezes inadequadas ou não acontecem, né? O remoto, né, trouxe esse certo relaxo, podemos dizer assim, e o uso intenso de BIOD, de dispositivos próprios, efetivamente, e redes domésticas também podem, né, nos trazer outros riscos para o usuário final. Acesso privilegiado mal gerenciado, efetivamente a falta de controle ineficaz de aplicações, ou seja, deixar com que o usuário execute qualquer coisa na máquina, independente dele ter privilégio ou não, vulnerabilidades sem patch, que estão no CERN, e efetivamente a gestão de credenciais ineficaz. Bom, falando né, já falei de privilégios, falei de acesso privilegiado mal gerenciado, efetivamente de falta de controle em cima da gestão dos privilégios, e falei que, né, muitos dos ataques se repetem essa mesma necessidade. Mas eu não tirei isso da minha cabeça, ou efetivamente porque, né, estou falando, porque a Beyond Trust é uma empresa de gestão de usuários privilegiados. Efetivamente, aqui, se a gente pegar alguns exemplos dos ataques que mais ocorreram, por exemplo, no ano passado, a gente consegue ver, eu vou deixar aqui um pouquinho mais bem animadinho esse slide aqui, mas a gente consegue ver, algumas das possíveis vulnerabilidades, alguns dos payloads, né, dos ransomwares que atacaram bastante, né, no ano passado, continuam por aí, né, e efetivamente algumas formas dentro do seu kill chain ali, né, efetivamente das formas de ataque. Eu não vou falar do kill chain de ataque em si, né, mas efetivamente se a gente vê acesso inicial, acesso com as credenciais, a possibilidade de movimentação lateral e até as técnicas utilizadas para persistência do malware para a gente chegar no payload, a gente vai ver que efetivamente acesso remoto, mal configurações e efetivamente vulnerabilidades estão ali muito no cerne do acesso inicial. O acesso com credenciais demonstra que efetivamente esses grupos precisam de privilégios para se mover lateralmente ou efetivamente para perpetuar o ataque de ransom, entre outras coisas, né? Por exemplo, as técnicas de persistência ou a própria técnica de movimentação lateral, todas essas técnicas podem ser facilmente mitigadas ou de uma forma geral controladas com, por exemplo, o controle de aplicações e efetivamente remoção de privilégios dos usuários. Um ponto bastante interessante, as vulnerabilidades de elevação de privilégios, elas ocupam o primeiro lugar nas vulnerabilidades mais críticas da Microsoft todos os anos. Esse dado é do nosso relatório do ano passado, por exemplo, que mostram que, novamente, no ano passado, a grande maioria das vulnerabilidades críticas eram em cima da elevação de privilégios. O segundo é de, efetivamente, execução remota de código, que por mais que aqui estejamos falando de vulnerabilidade, se nós olharmos, por exemplo, as técnicas mais comuns dos ataques de ransomware, no geral, em cima de scripts ou de fileless malware como um todo, né, baseando-se no Mitre ataque, a gente vê que muitas dessas técnicas usam efetivamente técnicas de execução remota de código que não necessariamente estão voltadas à vulnerabilidade. Um número bastante interessante também que eu tirei aqui também do relatório da Watchword aqui de Q1 de 2022, mostra que no primeiro trimestre de 2022, os scripts representaram 88% de todas as detecções de malware. Então, basicamente, os agentes de ameaça, aqui, os atacantes estão muito mais transicionando de malware normal para evitar a autenticação baseada em assinatura. Bom, isso também é conhecido, né? A gente já falou que o antivírus é muitas vezes 60% ineficaz, efetivamente a gente tem 60% de ineficácia em relação a métodos que não, né, de ataque que não estão baseados no malware em si, que não tem a mesma assinatura ou o mesmo comportamento em si. Mais interessante é que o PowerShell representa 99% desses malwares baseados em script. Qual que é a ideia aqui? Até voltando um pouquinho o slide, é exatamente te mandar um phishing com Word, com Excel, com Adobe, ou te mandar para um site e explorar uma vulnerabilidade no teu browser, mas efetivamente através do browser, através do Word, do Excel, do Adobe, chamar alguma parte do sistema operacional através de uma macro, por exemplo, né, que vai chamar um script ou que vai chamar um PowerShell, que vai rodar um script para que aí sim eu tenha aquele payload no malware, para que aí sim efetivamente eu tenha a possibilidade de né, perpetuar o meu ataque em si. Enfim, se a gente olhar, por exemplo,
táticas comuns de proteção no endpoint, né, que geralmente é o início ali, né, é o elo mais fraco da corrente. A gente vê bastante antivírus, a gente vê bastante EDR, ou XDR, quer que seja, outras soluções como CIEM, como DLP, como, né, outras soluções de endpoint, mas muitas vezes a gente vê dois passos muito importantes que são pouco explorados. A remoção de privilégios. Temos que entender que cada vez mais o usuário final tem que ter privilégio zero. Não importa se é um diretor, um desenvolvedor, um service desk, IT, não importa. Privilégio zero em usuários finais é muito importante hoje. E também, claro, redução de acesso às contas privilegiadas ou efetivamente de usuários privilegiados no acesso aos servidores também. A gente tem, por exemplo, em média, ano passado, por exemplo, 75% das vulnerabilidades críticas da Microsoft seriam mitigadas somente com a remoção de privilégios. Isso é um dado bastante interessante, né, porque a gente está falando efetivamente que ransomware precisa de privilégios, 75% das vulnerabilidades críticas da Microsoft precisaram de privilégio no ano passado, né, em média, aí se não me engano, nos últimos 6 anos, a média é 86%, se não me engano. Então, efetivamente, tem bastante importante esses passos, né? Basicamente, nós entendemos que a segurança do endpoint não é apenas uma solução, é efetivamente um ecossistema. Né? Não adianta eu ter um EDR maravilhoso, um antivírus super bom, DLP e tudo mais, e meu usuário for um administrador local que pode, por exemplo, parar qualquer tipo de serviço na máquina. Né? Esse é um conselho de julho de 2020, um operador de ransomware acabou conseguindo usar um ransom chamado Ragnar Lock, e a vítima pagou $4 milhões, mais 4 milhões de dólares em bitcoins, e aí ele mandou essas recomendações para o futuro. E se você olhar efetivamente essas recomendações, a grande maioria delas, né, principalmente as que eu destaquei em amarelo, são efetivamente recomendações em relação a revisar privilégios, a redução de privilégios e uma aplicação de controles mínimos. E qual que é o papel da gestão de privilégios efetivamente nisso tudo que eu falei? Como efetivamente nós podemos ajudar né, a criar esse ambiente, um ambiente difícil e inóspito para ransomwares, malwares e outros tipos de ameaça. Efetivamente, aqui esse é o portfólio da Build Trust, dividido em 4 famílias. Eu não vou mantendo o tema, não vou parar para falar de produtos, mas efetivamente nós acreditamos que a Build Trust pode ajudar, não acreditamos não, né? A Build Trust efetivamente pode ajudar em soluções de acesso remoto seguro, né? Efetivamente possibilitar o acesso a VPN, principalmente o acesso privilegiado sem VPN, sem abertura de porta, com conexões seguras, eliminando caminhos de acesso não seguros, né? Que são utilizados para distribuição de ransomwares. Endpoint Privilege Management, a gestão de privilégios endpoints, restrição mínima de privilégios né, mediante a remoção e gestão de contas privilegiadas. Esse é o ponto mais importante, mais chave aqui. Eu dar privilégio à aplicação, à ação específica, aí eu não vou impactar o dia a dia daqueles usuários que eu comentei, os diretores, financeiro, RH, desenvolvedores, IT, helpdesk, service desk, ou até os acessos aos servidores como um todo, né? E passo a dar efetivamente um privilégio just in time, ou seja, privilégio exato, aplicação exata no momento exato, reduzindo assim a possibilidade de, né, técnicas de persistência ou efetivamente roubo de credenciais e movimentação lateral. Gestão de senhas privilegiadas, efetivamente a forma mais simples de movimentação lateral é quando eu deixo dando sopa a uma credencial que tenha privilégio completo na minha rede, né? Como eu consigo efetivamente fazer essa gestão? Com o conhecido e famigerado cofre de senhas, por exemplo, né, ou efetivamente sobre a gestão de identidades. A ideia de eu descobrir, gerenciar e controlar e rotacionar a utilização dessas senhas e ter a visibilidade na auditoria de acesso passa a ser bastante importante. Por exemplo, se a gente pegar soluções de acesso remoto com senhas privilegiadas, a gente consegue, por exemplo, já fechar gaps como o que a gente viu do Uber, né? Por exemplo, o Uber teve um acesso via VPN, que acabou dando acesso a servidores que tinham uma parte que deram acesso ao cofre de senhas no geral. Né? Efetivamente, se eu conseguir proteger os dois lados e, por exemplo, não depender de VPNs para dar acesso ao meu cofre de senhas via o acesso remoto, eu efetivamente já conseguiria
ter uma proteção muito maior em ataques como um todo. E, claro, gestão da nuvem, a gente tem visto vários ataques em relação à nuvem, né, e múltiplos ambientes vão para multi-cloud, múltiplos ambientes nuvem, e cada vez mais é complexo gerenciar. Nós temos também opções de fazer essa gestão e aplicação de least privilege também na nuvem. Enfim, basicamente bloqueando as vias de acesso, impedindo a execução de ransomware por meio de restrição de privilégios, bloquear códigos maliciosos antes que eles sejam entregues em cargas úteis ou o payload em si, né? Antes que o payload seja entregue na fonte, defendendo os ataques que exploram essas aplicações de confiança, de macro e tudo mais, detectando e detendo, né, efetivamente qualquer movimentação lateral ou acesso a credenciais privilegiadas e, claro, evitando o sequestro de contas através dessa gestão de todas as contas privilegiadas, né? Um pouco de tudo. Se a gente usar o caso do Mitre, né? Todos devem conhecer o Mitre, mas efetivamente é uma base de conhecimento sobre táticas e técnicas de adversária, né? Com base em observações do mundo real. A gente vê várias dessas técnicas sendo utilizadas e o próprio Mitre tem esse relatório que mostra que, embora 86% dos entrevistados conheciam o Mitre Attack, apenas 8% deles utilizavam regularmente. O que eu queria mostrar aqui, só para finalizar, é que, efetivamente, com uma gestão efetiva de privilégios e uma redução de privilégios mínimos, uma aplicação de least controls, a gente consegue, efetivamente, consegue mitigar várias dessas táticas aqui, efetivamente, que eu mostrei aqui. E eu vou finalizar só com essa quote aqui do Zurich Insurance Group, dizendo que, começando por um cuidado básico, construindo uma base sólida de segurança cibernética, implementando controle SIS, configuração de segurança segura padrão, redução de privilégios administrativos e um processo rápido de correção de patches, eu já tenho efetivamente uma redução drástica na possibilidade, na minha superfície de ataque. Aqui, ao final, por exemplo, só um exemplo da oportunidade de romper um ataque baseado num ataque conhecido, como o ataque do DarkSide ao Colonial Pipeline, né? Então, efetivamente, com uma gestão de privilégios, um acesso remoto seguro e o uso de MFA também no acesso remoto seguro, a gente poderia ter mitigado a fase 1 e, efetivamente, na fase 2 de exploração, os controles de aplicação, controle de privilégios administrativos e controles do que o usuário pode executar, efetivamente poderiam ter nos ajudado e muito em relação a esse tipo de ataque. Enfim, perguntas ou comentários aí, nós vamos estar monitorando, vamos monitorar o chat aí, então se tiver alguma pergunta e comentário, por favor, faça. Desde já agradeço, obrigado. Qualquer dúvida, o meu e-mail também está aí e vou estar por aqui no evento aí. Obrigado, pessoal.